Saúde, nós vamos falar sobre gastrite, refluxo e outros problemas do aparelho digestivo. Está aqui com a gente no estúdio Matheus Castilho, médico Matheus Castilho, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. Olá, doutor, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui no CBN. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando com todos os ouvintes. Bom, para começar, o que é gastrite? Na verdade, esse termo gastrite, ele é mal utilizado pela população. E pelos próprios médicos, né, que acabaram orientando erroneamente os pacientes. Esse é um termo que denomina inflamação. Então, na maioria das vezes, os pacientes eles têm sintomas dispépticos, que seria má digestão, sensação de estufamento, saciedade precoce, e isso a gente acaba chamando de gastrite. Mas, na verdade, a gastrite é um diagnóstico anatomopatológico. Quando a gente faz uma biópsiazinha do estômago, o patologista manda um laudo para a gente, mostrando que tem realmente uma inflamação da mucosa gástrica. Mas ficou popular como gastrite esses sintomas que a gente acaba tendo no abdômen aí. E é grave? É benigno. Tem vários graus de penetrância aí, vamos dizer assim. Tem gente que tem sintomas leves, tem pessoas que acabam tendo sintomas mais graves, né? Acaba atrapalhando mais o dia a dia. É bem variável o espectro da doença aí. E qual que é o tratamento? Envolve diversas medidas, dentre elas alimentares, porque geralmente uma alimentação inadequada provoca sintomas, né? Alimentos muito gordurosos, industrializados, frituras, massas, doces, refrigerante, bebida alcoólica, e são os clássicos que acabam provocando uma irritação da mucosa. Medicamentos de uso contínuo também podem provocar gastrite. E tem uma bactériazinha também clássica, que chama-se Helicobacter pylori, que também é pesquisada durante o exame de endoscopia, e ela pode provocar realmente a gastrite, erosões gástricas e até úlceras, em casos mais extremos. E onde fica essa bactéria? Onde que a gente entende? No estômago. Fica no estômago. Ela é transmissível na água dos alimentos, infelizmente é muito comum a transmissão dela no nosso meio, né? Mas ela fica alojada ali no estômago mesmo. A gastrite exige alguma cirurgia ou não? Não, hoje em dia não. Antigamente, em casos que essa gastrite acabava evoluindo para úlcera por conta dessa bactéria, era mais comum a cirurgia. Mas hoje, com os medicamentos que a gente chama de IBP, né, inibidor da bomba de prótons, que diminui a acidez do estômago, essa cirurgia acabou sendo cada vez mais rara, né? Então, os medicamentos acabam controlando bem os sintomas da gastrite. E o refluxo? O que é o refluxo? O refluxo acontece quando esse ácido do estômago acaba voltando para o esôfago, né? O esôfago é o órgão que acaba levando os alimentos até o estômago, né? Então, o estômago ele tem uma camada protetora contra esse ácido, que acaba não agredindo, porém o esôfago já não tem essa camada. Então, em alguns casos, quando esse ácido acaba retornando, ele acaba provocando a esofagite, que é o sinal clássico que a gente vê na endoscopia, que é a inflamação da mucosa do esôfago. E isso causa muito mal-estar? Tem algum outro problema relacionado? Os principais sintomas da esofagite são uma queimação atrás do peito, né, retroesternal, uma queimação na boca do estômago. Algumas pessoas se referem como um gosto ácido na boca, sensação que tem uma bola entalada na garganta ali também é referido. Então, esses sintomas eles podem ser tratados também com medicamentos antiácidos e com medidas alimentares. E controle do peso. Talvez o principal que os pacientes podem fazer contra o refluxo, para prevenir o refluxo, é tentar se manter no peso adequado. Então ele é reversível, essa questão do refluxo? O refluxo ele é fisiológico, né? Todo mundo tem refluxo. Às vezes a gente vê até criancinha falar, meu filho tem refluxo. Então, assim, ele pode acontecer. E ele acontece diariamente em pequena quantidade. Porém, a gente acaba não sentindo, não atrapalha a nossa vida, não dá sintomas. Quando, em situações, esse refluxo acaba sendo exacerbado, acaba sendo piorado por algum motivo, aí começa a dar sintoma, começa a interferir. E aí tem que tratar clinicamente para tentar melhorar a qualidade de vida. E a gente ouve tanta gente reclamando de refluxo, né? Está aumentando a ocorrência desse mal? O refluxo parece que está aumentando diretamente proporcional à obesidade da população. Estilo de vida. Né? Estilo de vida, alimentos também muito gordurosos, grande volume durante as alimentações, líquido durante as refeições. Não pode tomar líquido durante a refeição. O ideal seria evitar, com certeza. Isso aí acaba prejudicando, favorecendo
esse ácido do estômago acaba voltando. No caso da obesidade, a gordura abdominal acaba fazendo pressão sobre o estômago e aí esse líquido acaba voltando para o esôfago. Por que não pode beber durante a refeição? Justamente por conta disso, né? Vai diluir o ácido que está no estômago, então vai atrapalhar a nossa digestão, vai atrapalhar os mecanismos de saciedade, a gente vai acabar comendo mais do que precisa, o nosso estômago vai acabar dilatando muito mais do que necessário, e vai favorecer esse líquido voltar para o esôfago também. Se a gente tiver com muita sede na hora da refeição, tem que esperar mesmo assim? É uma questão de costume. Parece impossível, no primeiro momento, a gente não tomar líquido durante as refeições, mas se você acabar treinando, você vai ver que não precisa de ingerir líquidos para a gente conseguir se alimentar adequadamente. Bom, o refluxo tem medicamento, então, né? Exatamente. Tem um medicamento, normalmente os medicamentos que a gente usa para o tratamento da gastrite também. Existe o tratamento cirúrgico também do refluxo. Também tem cirurgia para isso? Porém, ele é reservado para alguns casos especiais, né? Não são todos os pacientes que acabam tendo a indicação de tratamento cirúrgico, mesmo porque ele não é nenhum tratamento milagroso, né? Então, é só em casos mais avançados de refluxo, pacientes que têm, às vezes, uma hernia de hiato associada, um refluxo grau D, que é um refluxo já no último estágio ali, que acabou respondendo bem ao tratamento, mas que precisa de medicamentos diários, né, para o refluxo. Então, nesses pacientes em particular, às vezes o tratamento cirúrgico pode trazer benefício. Quem tem esse refluxo grau D, se não fizer o tratamento correto, o que pode acontecer? Esse grau de inflamação pode levar a uma estenose até do órgão, dos graus mais graves, né? Estenose seria o fechamento, então vai gerar uma dificuldade de passar o alimento do esôfago para o estômago, e em casos mais extremos, até um câncer de esôfago pode se originar desse refluxo. Quais outros problemas do sistema digestivo que o senhor destaca e que são importantes para a população saber? O que a gente vê bastante no consultório também seria a pedra na vesícula, que é muito comum também. E por que dá pedra na vesícula? A pedra na vesícula, então, o fígado ele produz um líquido que chama-se bile, né, que ele ajuda na digestão dos nossos alimentos, principalmente os mais gordurosos, e ele acaba se acumulando, depositando ali na vesícula biliar enquanto nós estamos de jejum. Quando nos alimentamos, essa vesícula contrai e joga esse excesso de bile no intestino para ajudar na digestão. Essa bile ali parada, dependendo da composição dela, que tem origem genética, ela acaba formando pedrinhas, que a gente chama de cálculos. E esses cálculos ali podem provocar dor abdominal, desconforto abdominal, às vezes confundir com esses sintomas dispépticos dos pacientes, que podem achar até que é gastrite, e às vezes pode ser uma pedrinha na vesícula. E aí o tratamento é fácil? É só retirar a pedra ou não? Digamos que o tratamento é cirúrgico. É uma cirurgia que a gente realiza frequentemente, mas é toda cirurgia, né? Tem que ser analisado cada caso. Mas, infelizmente, o tratamento da pedrinha na vesícula, da colelitíase, é o tratamento cirúrgico. Tem a ver também com estilo de vida e alimentação, ou também tem genética? Mais genética também, a alimentação pode interferir um pouco, principalmente nesses mesmos alimentos, né? O perfil do paciente que acaba desenvolvendo pedra na vesícula é uma mulher com mais de 40 anos, que já teve filhos e normalmente está acima do peso. Então, normalmente, esse é o perfil do paciente que acaba desenvolvendo pedra na vesícula. E por quê? Qual a relação desses? Estatisticamente, observou-se que esses pacientes acabam tendo desenvolvendo mais essa doença. Mas ela pode acontecer em jovens, pode acontecer em homens também, mas proporcionalmente são as mulheres que acabam sendo mais afetadas por esse problema. A gravidez afeta de algum jeito? A princípio, não. Né? As mulheres que já tiveram filhos, mulheres que já tiveram filhos, propensas, mais propensas a desenvolver esse problema. Bom, e qual é o problema de se ter essa pedra na vesícula? Por que é preciso retirar essa pedra? Primeiro, ela pode causar dor. Então, a cólica biliar é uma dor bastante intensa, que o clássico, né, o sintoma clássico é uma dor intensa do lado direito do abdômen ali, debaixo das costelas, que pode se irradiar para o dorso. É uma dor que pode durar de meia hora, 1 hora, difícil o tratamento com medicamentos, né? E essa pedrinha, ela pode migrar da vesícula para um canalzinho que chama-se colédoco, e aí o paciente pode ficar amarelinho, desenvolver icterícia, e se essa pedra ainda migrar mais para baixo nesse canalzinho, ela pode desenvolver uma pancreatite. Então, o tratamento da colelitíase seria um tratamento preventivo para esses tipos de complicação também. E essa cirurgia, qual é o grau de dificuldade dela, de risco? Depende muito da inflamação.
Então, se no momento da cirurgia o paciente não tiver no quadro de colicistite aguda, uma inflamação aguda, teoricamente essa cirurgia acaba sendo mais simples. No quadro no paciente que acaba tendo indicação cirúrgica por uma colicistite aguda, essa inflamação do tecido ali que fica em volta da vesícula pode acabar dificultando um pouco a cirurgia. Mas é uma cirurgia que a gente realiza por videolaparoscopia, né? Que é aquela dos furinhos que o pessoal fala. E normalmente demanda só o internamento do paciente um dia e vai embora no outro dia. Normalmente não traz grandes complicações. Se ele não mudar o estilo de vida, o que acontece? Pode voltar a ter esse problema? No tratamento da vesícula, a gente acaba retirando a vesícula, tira a vesícula. Justamente então, para não desenvolver mais essas pedrinhas, né? Então o paciente acaba tendo uma vida normal após esse tratamento cirúrgico, mas aí a gente acaba resolvendo completamente, ele não vai mais desenvolver a pedrinha na vesícula, porque a gente retira o órgão. E o organismo vive bem sem a vesícula? Vive. Não tem nenhum efeito, então, após cirurgia? O que pode acontecer, um pequeno número de casos, é assim, como essa bile ajuda na digestão dos alimentos gordurosos, o fígado vai continuar produzindo, vai continuar caindo no intestino, mas a gente não vai ter aquele aporte extra que ficava acumulado na vesícula. Então, às vezes, uma comida mais gordurosa, ou às vezes um maior volume, que a gente já não indica por conta de causar outros problemas, como a gastrite, o refluxo, ele pode provocar um pouco de diarreia. Mas normalmente é isso que acontece. Ah, tá. Quais são os problemas mais comuns que chegam ao consultório do senhor, por exemplo, desses que a gente já falou, do gastrite, do refluxo, da pedra na vesícula? Eles são associados, têm... Parece que o perfil do paciente acaba sendo mais ou menos o mesmo, assim, né? Então, muito bem do erro alimentar, da nossa cultura, né? A gente acaba se reunindo sempre para comer, para jantar, tudo tem a ver com alimentação, né? Ninguém te convida para ir para fazer uma corrida, por exemplo, né? Se convida, você não vai. Exatamente, a gente sempre convida para comer, churrasco, então, assim, isso aí acaba realmente desenvolvendo diversos tipos de problemas gastrointestinais, né? Tá certo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa, vamos falar sobre os problemas do aparelho digestivo, estamos conversando com um especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia, o Dr. Matheus Castilho, agora 10h46. Doutor Matheus, nós temos um ouvinte, o Felipe, ele pergunta o seguinte, eu gostaria que o senhor falasse sobre a diverticulite, causas e tratamentos. Perfeito. Na verdade, a diverticulite, ela se origina de uma inflamação do divertículo que acontece no intestino grosso, principalmente, ali. No cólon esquerdo, no sigmoide, é a área mais comum desses que pode acontecer esses divertículos. São pequenos saquinhos que formam em volta do intestino por conta da contração, do peristaltismo intestinal na hora de eliminar as fezes, ele acaba formando essa bexiguinha ali. Cerca de 40% da população com mais de 50, 60 anos tem esse tipo de doença. Ela é conhecida como doença diverticular. Aí quando acontece a inflamação desse divertículo, a gente chama de diverticulite, que aí é caracterizado por uma dor no flanco esquerdo ali, uma dificuldade na evacuação, algum mal-estar, dor abdominal, e a gente faz o diagnóstico através de tomografia, exames de sangue. Então, no quadro agudo da diverticulite, normalmente é assim que a gente faz o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento vai depender muito do grau dessa diverticulite, do grau da inflamação. Existe uma escala, que a gente pega todos esses dados de imagens, exames de sangue, e tenta definir qual o grau dessa doença. Normalmente, acaba sendo um tratamento clínico, na base de antibiótico, analgésico. E numa minoria dos casos, hoje em dia, que acaba evoluindo para um tratamento cirúrgico. Tá, e tem alguma relação com a idade, com a alimentação? Sim, é mais comum pacientes de meia idade para frente, mais idosos. E a alimentação, quando uma dieta constipante, rica em proteínas e pobre em fibras, ela acaba piorando esse quadro, acaba predispondo a desenvolver a doença diverticular. Então, o ideal é sempre ter uma dieta mais laxativa, rica em fibras, para que o intestino funcionando bem, diminua a chance de inflamar esses divertículos ou até originar essa doença diverticular. Nessa questão da alimentação, quem come muita carne vermelha está mais propenso? No caso, a proteína acaba gerando uma constipação, né? O ideal seria que o paciente comesse mais salada, frutas, verduras, uma dieta rica em fibras para poder o intestino funcionar melhor, né?
Sobre a endoscopia, né? Como que é esse processo, né? Ela é indicada em que casos? A endoscopia a gente acaba indicando dependendo dos sintomas do paciente. Normalmente, por conta desses sintomas dispépticos, que a gente comentou no bloco anterior, a gente acaba indicando, né? Ou, às vezes, por conta da idade do paciente, se ele não fez nenhum exame, a gente acaba indicando mais como um check-up de rotina. E é tranquilo? A endoscopia, sim, é um exame que a gente faz normalmente sedado, precisa só de jejum, o único preparo do paciente, e a gente introduz uma câmerazinha, né, vai até o estômago, primeira porção do adenal ali, segunda porção, e a gente tira algumas fotos, às vezes escolhe algumas biópsias, se for necessário, pesquisa a bactériazinha lá, H. pylori, mas é um exame tranquilo. A medicina está evoluindo, está avançando nessa área de tecnologia, de novos tratamentos e máquinas, né, para exames. Ah, sim, cada dia surge um exame novo, né? Mas a gente vê que, às vezes, o básico acaba resolvendo a grande maioria dos problemas, né? Então, realmente, um bom exame clínico, uma história, realmente, uma conversa com o paciente, tentando identificar os erros alimentares, os hábitos de vida, e alguns exames complementares, que não precisa ser dos mais sofisticados, a gente acaba conseguindo ter um grande índice de diagnósticos aí. E o câncer de intestino? Isso é uma grande preocupação também nossa. Infelizmente, o câncer de intestino é o terceiro mais comum, excluindo o câncer de pele, que talvez seja o mais comum, eles nem acabam nem entrando nas estatísticas, né? Mas o câncer de intestino, o colo retal, ele é o terceiro mais incidente na população e é um dos que mais mata, inclusive. Perde para próstata e mama ainda, né? E por que ele se dá? Qual que é a história? Acaba acontecendo por uma malformação celular, né? Uma multiplicação de uma célula defeituosa, acaba se originando o câncer, né? Ele acaba surgindo no intestino grosso como uns pólipos, são pequenas verruguinhas que surgem no intestino e que progressivamente, com o passar dos anos, se não forem tratados, ele acaba mudando a célula e virando uma célula maligna. Mas como as pessoas vão descobrir que tem esses pólipos? Somente com a colonoscopia. Em estágios iniciais, esses pólipos não dão sintoma nenhum. Não. Somente a colonoscopia que vai conseguir diagnosticar e prevenir a evolução desse pólipo para um câncer. Eu costumo dizer que a colonoscopia, em termos de exame, ele seria o único exame que previne o câncer de intestino. Os outros exames talvez possam fazer um diagnóstico mais precoce, mas quando a doença já está instalada. A colonoscopia, quando a gente pega o pólipo no estágio inicial ainda de desenvolvimento, a gente consegue evitar que ele vire um câncer. Por isso que há a importância desse exame. E esse exame tem que ser feito de forma preventiva, então, por todas as pessoas? Sim. Todos os pacientes com mais de 50 anos, hoje a norma no Brasil é essa, a partir dos 50 anos, devem realizar a colonoscopia para a prevenção do câncer de intestino. Alguns estudos americanos já estão indicando até a partir dos 45 anos, mas a regra vigente ainda é a partir dos 50 anos, todo mundo, homens, mulheres, devem investigar. Pacientes que têm uma história familiar, né, com parentes próximos, pais, avós já, que tiveram câncer de intestino, talvez a gente possa antecipar um pouco esse início da investigação. Mas, via de regra, todo mundo, a partir dos 50 anos, tem que fazer esse exame. Agora, para quem não faz o exame, né, o câncer de intestino é difícil de diagnosticar? E quando ele é diagnosticado, ele já está muito avançado? Sim, quando a gente consegue diagnosticar, normalmente o paciente já tem, às vezes, dor abdominal, uma dificuldade de evacuação, sangramento nas fezes, às vezes alteração no formato das fezes também, mas isso já são estágios que, infelizmente, já estão mais avançados e a chance de cura acaba diminuindo a cada dia. É diferente de outros cânceres, por exemplo, que tem uma alta probabilidade de cura? Não, o câncer de intestino ele tem realmente uma grande possibilidade de cura, conforme a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce da lesão. Se realmente, quando o paciente chega para nós, a doença já está muito avançada, infelizmente, às vezes a chance de cura acaba diminuindo. Mas o câncer de intestino é um dos cânceres ainda que tem uma maior chance de cura. Tem um perfil de quem é mais suscetível a esse câncer? Como ele tem uma herança muito genética, então às vezes acaba sendo bastante variável o tipo de paciente que acaba tendo câncer de intestino. Mas o que a gente pode tentar fazer para prevenir isso seria realmente os exames regulares e tentar ter hábitos de vida mais saudáveis, né? Porque o fator alimentar acaba interferindo um pouco também nessa dieta
constipação, né? Dieta rica em proteínas, né? Então, isso acaba interferindo um pouco também. Então, hábitos de vida, peso adequado, alimentação e o exame preventivo, talvez é isso que a gente possa fazer para prevenir bem o câncer. Quer dizer que, em questão de aparelho digestivo, a alimentação praticamente 100%, né? Tudo, né? Comer é o melhor remédio, né? Então... Pois é, olha. Bom, o nosso ouvinte, o João, ele diz o seguinte: eu gostaria de saber o que é e como é feita a endoscopia e por quais vias. Você já falou um pouquinho aqui. Então, a endoscopia é um exame que a gente usa para examinar o esôfago, o estômago e o duodeno, primeira e segunda porção. É um exame que a gente faz normalmente nas clínicas mesmo, com uma sedação. A gente introduz um aparelho, chama-se endoscópio, é uma câmerazinha em formato de tubo, que aí passa pela boca, pelo esôfago, o estômago, vai até o duodeno, e a gente consegue tirar fotos, imagens, diagnosticar gastrite, às vezes se tem erosões, alguns pólipos podem acontecer no estômago também, úlceras gástricas, né? Então, essa é a nossa ferramenta que a gente usa no dia a dia aí, tratando doenças do aparelho digestivo. Uhum. A colonoscopia, o senhor sabe se ela é também oferecida na rede pública? Sim, todos esses exames são oferecidos na rede pública, né? Às vezes um pouquinho problema de demanda, né, que a gente tem no SUS, mas se os pacientes procurarem as unidades básicas de saúde, eles vão ter com certeza direito e acesso a esse exame. Porque esse exame é um exame preventivo, né? Tem que ser feito com certeza, é bom, com frequência, né? A gente lembra muito do Outubro Rosa aqui, talvez a gente carece um pouco de uma campanha a respeito do câncer de intestino, mas realmente a colonoscopia é um exame que tem que entrar na rotina, como a mamografia para as mulheres, né? Eles acabam tendo que entrar na rotina do brasileiro aí para prevenir o câncer de intestino. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio e pela entrevista. Um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado. Nós conversamos com o médico Matheus Castilho, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia, aqui no CBN Saúde desta segunda-feira.